Bom, gente, vou me apresentar primeiro, né? Eu sou a Viviane, eu faço parte do time de governança e privacidade de dados da Tembu, e hoje eu vou falar exatamente sobre esse tema, né? Como que a governança e a privacidade de dados se relacionam. Então, ao longo dessa apresentação, eu vou passar por alguns pontos para tentar explicar para vocês essa relação, né? Então, eu vou começar falando sobre a privacidade dos dados, né? O que que é isso? Quais são as práticas que as empresas precisam adotar, né, para estar de acordo aí com a LGPD? O que que é o ciclo de vida dos dados, que vai estar muito relacionado com isso. Depois também eu vou falar sobre a governança de dados, né? Quais são as diretrizes da governança de dados? Quais são os passos que a gente tem que fazer para implementar essa governança? E, finalmente, eu vou entrar, né, num tema que está muito em alta agora com a vinda da LGPD, que é essa governança em privacidade. Bom, para a gente entender, então, essa relação, primeiramente, né, a gente precisa entender o que é que de fato está envolvido com a privacidade dos dados. Né? Com o aumento do fluxo de informações, todo mundo passou a se preocupar com a privacidade dos dados, né? Isso porque hoje em dia o mundo está totalmente digitalizado e globalizado, né? Então as falhas de segurança elas podem expor os dados ali de milhões de pessoas, né? Ou seja, uma única brecha na segurança de uma determinada empresa, ela pode ter um impacto muito sério, né? Ela pode ter um impacto tanto para os indivíduos, né, que podem ali sofrer com roubos de identidade, chantagens, etc. E também para essa própria empresa, né, que sofreu algum tipo de vazamento, né? Porque a empresa ela vai ter ali a perda da confiança do público, de investidores, os clientes também, né, não vão mais confiar nessa empresa e tudo isso vai causar um impacto financeiro para essa empresa também. Então, para tentar elevar, né, os níveis de segurança relacionada ao tratamento dos dados pessoais, foram criadas algumas leis específicas, né, para a proteção desses dados. Então, a gente tem três aí que são bastante conhecidas, né? A primeira é a LGPD, que é a lei vigente no Brasil atualmente para a proteção dos dados. A gente também tem a GDPR, que é a lei europeia, e a CCPA, que é a da Califórnia. E todas essas leis, elas vieram, né, para dar aos titulares de dados o direito de saber o que está acontecendo com seus dados pessoais. E além disso, né, essas leis elas também vão falar sobre sanções que essas empresas podem sofrer se ocorrer alguma falha na segurança desses dados pessoais. Mas a gente também tem que lembrar que somente implementar, né, essas tecnologias de segurança, né, olhar somente para o ponto de segurança, não garante a proteção desses dados. Né? Além disso, a gente precisa adotar algumas práticas no dia a dia para a gente poder, de fato, garantir essa proteção. Né? E quais que são essas práticas? Né? O que a gente pode tentar fazer para garantir essa proteção? Bom, o primeiro ponto é conhecer os seus dados. É essencial a gente saber quais informações estão sendo coletadas, como que esses dados estão sendo usados, né? Se tem dados sendo vendidos, se tem dados sendo compartilhados com terceiros. Isso tudo é fundamental para a gente entender de fato sobre a vida desses dados que a gente tem na nossa empresa, né? E é importante porque diferentes tipos de dados pessoais, né, dependendo das combinações que são feitas, eles podem se tornar muito críticos em certos contextos. E para isso, então, a gente precisa, né, além de conhecer esses dados, ter ali uma espécie de classificação, né, usando soluções de descoberta, para a gente poder classificar os dados e também avaliar a qualidade dessas informações com as quais a gente está trabalhando. E além de conhecer esses dados, a gente também vai precisar ter um controle sobre esses ativos que estão sendo armazenados. A gente também precisa olhar para os nossos backups. Ou seja, né, as empresas, elas não podem mais manter os dados pessoais sem um propósito definido. Então, a gente precisa, além de conhecer os dados, gerenciar o nosso armazenamento, né? Então, é muito importante que a empresa desenvolva políticas de retenção de dados, processos para minimizar esses dados pessoais, até mesmo para conhecer ali, né? Qual que é o valor que aquele dado armazenado traz para a empresa, qual que é o risco de se armazenar aquela informação. E, além disso, a gente também precisa controlar o acesso a esses dados, né? Apenas as pessoas autorizadas, de fato, né? As pessoas com motivos para acessar aquela informação é que precisam ali ter aquele acesso.
E seguindo nessa mesma linha, né, a gente também precisa fazer o gerenciamento e o controle desse risco, né? A gente vai olhar também, né, para as questões ali dos dispositivos, né? Quais computadores estão sendo usados, se existem controles de segurança, se esses controles, né, se essas métricas de segurança estão em dia, se existe criptografia, qual software de antivírus a gente está usando. E não menos importante que isso, um outro ponto também muito importante, uma prática que precisa ser adotada aí, é a questão do treinamento dos usuários. É uma parte muito importante do processo, porque a gente precisa que os funcionários tenham conhecimento ali das características de segurança, dos pontos de privacidade dos dados. E muitas vezes, né, essa parte do treinamento, ela envolve essa repetição dos conceitos básicos, né? Sempre ressaltando ali como que as pessoas têm que trabalhar com esses dados, quais dispositivos podem acessar esses dados, para quem que eles devem ser transferidos, se pode haver compartilhamento. E algumas vezes é lembrar, né, as pessoas né, de que, por exemplo, você não pode olhar registros, né, de outras pessoas só por curiosidade ou por razões pessoais, ou então manter esses dados em dispositivos pessoais. Então, tudo isso são informações, né, que a gente passa para os funcionários, né, para os colaboradores durante esses treinamentos. E para colocar, né, tudo isso em prática, né, para colocar todas essas práticas em funcionamento, é fundamental que exista a governança de dados, né? A gente precisa entender e classificar corretamente os nossos dados, ou seja, a gente vai precisar conhecer o ciclo de vida desses dados, que nada mais é que entender as etapas pelas quais um dado vai passar dentro da empresa. E o ciclo de vida, né, desses dados, ele é basicamente composto, né, pela coleta, o processamento, a análise, o compartilhamento, até chegar no ponto de eliminação. E na LGPD, né, no artigo 5º, ela traz todos esses pontos como formas de tratamento. Ou seja, né, cada uma dessas etapas que está sendo mostrada na imagem, ela vai precisar obedecer ali as determinações impostas pela LGPD. Então, né, se é para coletar, essa coleta ela precisa ter sido fundamentada em uma base legal, o processamento e a análise precisa estar de acordo ali com a finalidade para qual esse dado foi coletado, se eu posso compartilhar esse dado com terceiro, se eu posso armazenar ele, se esse dado também ele pode ser reutilizado, se eu devo eliminar esse dado, quando que eu devo eliminar esse dado. Então, tudo isso, todo esse conhecimento sobre o ciclo de vida dos dados, ele me permite essa clareza sobre os dados pessoais, só que essa clareza ela só acontece se a governança de dados estiver envolvida, né? E o que é essa governança de dados, né? Como que a gente pode definir essa governança? Ela pode ser resumida, né, basicamente como sendo ali as políticas, os processos e a estrutura organizacional mesmo que existe para poder apoiar o gerenciamento desses dados. Então, ao contrário, né, do que a gente pensa, assim, que está muito voltada para a parte da execução, né, na verdade, a governança ela é mais voltada para a parte de orquestrar todas as necessidades relacionadas a essa gestão dos dados, né? Então, quando a gente fala das diretrizes, né, da governança, que vem, né, para sustentar todos os pontos da governança de dados, a gente sempre vai olhar para um desses pontos que vai estar passando ali para a gestão daquele ciclo de dados que eu falei anteriormente. Então, dentro das diretrizes da governança de dados, a gente vai olhar para pontos de dados mestres, a gente vai fazer gestão de documentos, vai ter ali a gestão da arquitetura dos dados, gestão da qualidade dos dados, entender também a segurança dos dados, enfim, vai estar esbarrando ali sempre em algum daqueles pontos que foi colocado também como requisito para ter uma proteção dos dados pessoais. E agora eu vou falar um pouquinho, né, rapidamente, na verdade, sobre alguma dessas diretrizes para a gente poder começar a relacionar como que aqueles pontos de privacidade vão estar dentro aqui de uma das métricas da governança. Então, a gente começa com o gerenciamento de arquitetura de dados, né, que vem para tratar do entendimento ali dos requisitos do projeto de dados, né? Ou seja, a gente vai entender quais dados que são necessários. Então, essa diretriz, ela vai fazer com que a gente olhe
para quais dados são necessários, de onde esses dados vêm, né, por onde esses dados vão ter que passar até chegar ao objetivo final, né? Ou seja, definir de fato o caminho que aquele dado vai percorrer em um determinado projeto ou em um determinado setor da empresa. E no gerenciamento de operações dos dados, a gente vai tratar ali do planejamento, né, do controle, da manutenção, para dar suporte a esse ativo, né? Então, durante todo o ciclo de vida dos dados, a gente vai estar olhando ali o que é preciso para a gente poder controlar de fato cada uma das etapas pelo qual o dado vai estar passando. No desenvolvimento dos dados, a gente vai estar olhando quais são os requisitos necessários para implantar esse modelo de dados. Então, a gente vai falar sobre a parte de projetar as estruturas dos bancos de dados, o que esses bancos de dados precisam ter para suportar as nossas necessidades, o que vai ser preciso para projetar ali o versionamento, a integração, enfim, né, projetar ali todos os planos de testes para a gente poder executar as atividades que vão envolver os nossos dados. A gente também temos o gerenciamento da segurança dos dados, né, que consiste no planejamento. Né? A gente vai desenvolver ali todas as políticas e procedimento para assegurar, né, as devidas autenticações. Então, nessa parte, a gente vai estar olhando para autenticação, para autorização, para verificar ali quem pode ter um acesso ou quem acessou uma base de dados indevidamente. Também temos o gerenciamento, né, de DWBI, que trata ali de planejar e projetar, né, modelos que permitam, né, a geração de informação para uma tomada de decisão em diversas perspectivas, e também gerenciamento de dados mestres, que é onde a gente vai promover ali uma estrutura de central única da verdade, né? É uma diretriz bastante importante da governança, porque a ideia é garantir, né, que você tenha uma central de dados mestres, onde, né, quando você repassa esse dado, quando você compartilha esse dado, você garante que você está compartilhando informações consistentes e confiáveis. E, por fim, a gente também vai fazer o gerenciamento da documentação de conteúdo, então, né, vai ser feito o planejamento, projetar a implantação e a gestão de dados não estruturados, especialmente, porque a gente também precisa proteger e acessar, né, os dados que estão em arquivos eletrônicos, né, em imagens, gráficos, né, os registros físicos. Também, uma outra diretriz é o gerenciamento da qualidade dos dados, onde a gente vai implementar, né, as atividades ali de técnicas de gerência de qualidade de dados, para a gente conseguir medir e avaliar, né, a qualidade daquele dado, e se ele está sendo usado de acordo com o uso que foi pretendido. E, por fim, mas não menos importante, o gerenciamento de metadados, que é onde a gente vai gerenciar ali e controlar as informações que complementam o dado, né? O metadado, ele é o dado a respeito do dado, mas ele tem a mesma importância do dado e ele vai seguir, né? Ele vai precisar passar ali por todas as atividades de gerenciamento também. E quando a gente coloca todas essas diretrizes de governança em prática, a gente passa por uma trilha, e essa trilha, ela segue algumas etapas, né? Então, quando a gente está aplicando essas diretrizes, a gente vai fazer, por exemplo, o mapeamento técnico, que é onde a gente vai entender onde e como esses dados estão armazenados, e isso vai muito de encontro, né, com aquele primeiro ponto que eu comentei no tópico da privacidade dos dados, que é conhecer os dados, né? Então, dentro dessa trilha da governança, a gente vai passar por essa etapa de conhecimento da informação, né? E no contexto da informação, que é a próxima etapa, a gente também vai entender por que esses dados existem e como eles são utilizados. E isso também vai de encontro com, né, o ponto de sempre ter uma finalidade para a gente estar tratando um dado pessoal. Em seguida, a gente também vai dar uma atenção, né, especial à qualidade dos dados e metadados, para a gente garantir ali que todos estejam respeitando as normas de padronização, enfim. E também, né, na etapa de privacidade, a gente vai garantir que os dados eles estão sendo armazenados de forma segura, né? Como que estão sendo feitos os acessos e as atividades que envolvem esses dados, se existe um monitoramento sobre esses ativos e também entender quem são as partes interessadas por esses dados na empresa. E, por fim, realizar, né, o monitoramento contínuo
para gerenciar e medir a qualidade e o processo desses dados. Então, quando a gente aplica a governança, quando a gente, né, passa por essas etapas de implantação, automaticamente a gente está entrando dentro de uma daquelas diretrizes que eu apresentei, e também isso está indo de encontro quando a gente olha, né, que esse ativo, esse dado é um dado pessoal. Então, também vai de encontro com a questão da proteção dos dados. Bom, e até aqui, né, já deu para a gente perceber que a governança e a privacidade de dados, ela tem, né, uma relação bem próxima dentro da empresa, né? Inclusive, com essas novas regras que foram trazidas pela LGPD, começou a se destacar um novo termo, que é o termo de governança em privacidade. E o que é esse termo, né? O que é a governança em privacidade? A governança em privacidade de dados é basicamente o nome que foi dado às medidas de governança de dados, que foi essas que eu acabei de falar, quando essas medidas estão sendo realizadas para as empresas se adequarem à LGPD. Então, é basicamente a união daqueles pontos relacionados à privacidade de dados, agora ligado também à questão de governança, né? Então, é um programa de governança em privacidade que vai guiar a instituição para entrar em conformidade com as leis e os regulamentos de privacidade e proteção de dados. Então, só para a gente dar uma recapitulada, né? Eu já mencionei a LGPD aqui algumas vezes, então, né, a LGPD, ela é a Lei, né, Geral de Proteção de Dados do nosso país. Ela foi aprovada em 2019, mas ela entrou em vigor mesmo só em 2020. E o objetivo dessa lei é definir ali os parâmetros de como as empresas e as instituições devem agir para poder coletar, utilizar, né, armazenar esses dados, enfim, para realizar alguma atividade de tratamento relacionado aos dados pessoais, né, sejam eles de usuários, né, de colaboradores ou dos próprios clientes. E aí, assim como eu falei, né, que a lei ela veio ali para dar direito aos titulares de dados, ela também veio para impor algumas sanções, né? Então, caso alguma norma, né, definida ou apresentada pela LGPD seja descumprida, a empresa ela pode sofrer alguma punição e essa punição vai ser aplicada pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados. Mas para a gente se orientar, né, e se proteger de todas essas possíveis sanções, a LGPD ela também trouxe, no artigo 50, a criação de um programa de governança em privacidade. E aí ele vai muito de encontro com o que eu já apresentei até aqui. E o que fala, né, nesse artigo 50 da LGPD, né? Quais são as características de um programa de governança de dados que são descritos nesse artigo? O primeiro ponto, né, que é falado é que esse programa de governança em privacidade, ele tem que demonstrar um comprometimento ali do controlador, né, que é a pessoa responsável pelos dados pessoais, em adotar os processos e políticos internos para assegurar o cumprimento das normas e das boas práticas que é relativo à proteção dos dados pessoais. Ela também, né, no artigo, ele também vai falar que esse programa ele precisa ser aplicado a todo o conjunto de dados pessoais que esteja ali, né, sob o controle da empresa. Então, independente do modo como foi realizada a coleta, se a empresa está tratando um dado pessoal, então esse programa de governança em privacidade precisa proteger também esses outros dados. Precisa ser um programa adaptável, né, à estrutura e à escala das operações, né? Então, conforme a empresa vai crescendo, esse programa de governança e privacidade, ele precisa crescer junto, ele precisa estar adequado, e ele também precisa ter um olhar sobre a sensibilidade desses dados, né? A lei, ela traz aí uma diferenciação, né, do que são dados sensíveis, e esse programa de privacidade, ele também tem que ter esse tipo de classificação. E um outro ponto, né, é estabelecer ali políticas adequadas, né, que estejam baseadas, né, no processo de avaliar ali quais são os impactos e os riscos que esses dados, né, podem, que os processos, né, com esses dados podem trazer à privacidade. Esse programa de privacidade também, ele tem que estabelecer uma relação de governança com o titular, né? Então, o controlador, né, a empresa, ela precisa atuar sempre com muita transparência, né, e assegurar também a participação do titular. Então, isso vai muito de encontro
com o ponto, né, de que você precisa conhecer de fato o que está acontecendo com o seu dado, né, precisa passar por aquele mapeamento para você conseguir, né, falar também para o seu titular, né, quais são, como que esse dado está sendo coletado, quais são as métricas, né, de análise que estão sendo feitas sobre esses dados, se existe compartilhamento, se esse dado vai ser armazenado, enfim. Também, né, o programa de governança em privacidade ele tem que estar integrado com o restante da estrutura de governança da empresa, né? Então, aqui a gente vê que a LGPD ela já coloca, né, que esse programa de governança em privacidade ele vai ser um braço do programa de governança que existe dentro da empresa e que agora, né, esse programa de governança em privacidade ele também precisa olhar, né, tanto para requisitos internos, né, para a própria empresa, tanto também para externos. Então, a gente tem que fazer também uma análise aí, né, dos nossos fornecedores e parceiros. Esse plano, né, de governança e privacidade, ele precisa contar com um plano de resposta a incidente, né? A ideia é mitigar ali todos os riscos, né? Mas caso ocorra um incidente, a empresa precisa estar preparada para ter uma resposta a esse incidente e fazer todas as medidas de remediações. E também, né, ele ser atualizado constantemente com base nas informações, né, que são obtidas por meio de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Né? Então, mais uma vez, né, tudo o que foi descrito pelo artigo 50, ele cai dentro de uma das diretrizes ali, né, que a gente já olhou da governança de dados. Então, seguindo, né, tudo isso que foi dito, né, no artigo 50 pela LGPD, então, os controladores, os operadores, eles precisam estabelecer algumas regras ali de boas práticas para esse tratamento de dados. E nesse processo, né, ele pode ser realizado tanto individualmente como em conjunto, né, com outras associações. O importante é considerar nesse processo ali todos os aspectos relacionados ao dado, né? Então a gente precisa saber qual que é a finalidade, onde eles estão, para onde eles vão em determinado processo, entre outras coisas. Ou seja, né, o programa de governança em privacidade de dados, ele é essencial para garantir que as empresas estejam em conformidade com a LGPD. Né? E pensando nisso, né, vendo essa necessidade, o governo federal ele lançou uma cartilha sobre esse assunto, né, e ele estabeleceu 3 etapas, que é a etapa de planejamento e iniciação, construção e execução e monitoramento, para colocar esse programa de governança em privacidade de dados em prática. Então, né, na fase de iniciação e planejamento, né, esse seria aquele momento de entendimento, né, é fazer praticamente o mapeamento geral das informações de dados, e isso vai muito de encontro com, né, aquela primeira etapa da trilha de implementação da governança de dados. Nessa etapa, né, na verdade, a gente vai definir ali o nível de maturidade da organização, então a gente vai entender ali quais são os requisitos, né, qual que é o nível, né, de segurança, na verdade, que essa empresa já tem, quais são os requisitos que ela ainda precisa alcançar para chegar no nível de segurança legal, e em paralelo também entender ali quais são os suportes, né, para proteção dos dados pessoais que a empresa já precisa ir tomando, né? Então, é de fato realizar um inventário dos dados pessoais, entender ali, né, quais contratos que estão relacionados a esses dados e conhecer de fato, né, qual que é o volume de ativos que a empresa tem. E depois que a gente faz esses procedimentos, né, o próximo passo é seguir para a etapa de construção e execução. Então, na cartilha, né, nessa etapa de construção e execução, é sugerido, né, que sejam feitos, né, implementados algumas medidas para definir alguns parâmetros, regras e boas práticas que a empresa vai precisar. Então, nessa etapa de construção e execução, onde é sugerido fazer as políticas e as práticas para a proteção da privacidade, então, criação de um relatório de impacto à proteção dos dados, se a empresa já tem uma política de privacidade, se ela já tem uma política de segurança, então, é de fato começar a construir, né, pequenos entregáveis que vai começar a moldar ali, né, os parâmetros e as regras
para a empresa poder estar de acordo com a LGPD. E, por fim, vem a etapa do monitoramento, né, que ela só vai ser possível se a gente definir ali indicadores de performance e desempenho, né? Então, é preciso ter um registro completo de todo e qualquer incidente que possa acontecer e também uma análise constante dos resultados obtidos, né, para a gente verificar a eficácia ou a necessidade de melhorias e adaptações do processo, né? Então, quando o governo federal ele lançou essa cartilha, a gente, né, consegue observar muitos pontos ali que são executados dentro da governança de dados, só que agora voltados especialmente, né, para governança em privacidade, para esses dados relacionados aos dados pessoais, né? Então, como eu já disse, esse programa de governança em privacidade de dados ele é essencial, né, para garantir que a empresa ela esteja em conformidade com a LGPD. Então, como eu falei no início, né, não é somente colocar questões de segurança que vai assegurar, né, uma empresa estar de acordo com a lei, né, a gente precisa colocar outras ações em práticas. E além, né, dessas ações, a gente também precisa ter um acompanhamento constante, né, para garantir que a organização ela se mantenha sempre de acordo com a LGPD. Então, portanto, né, a privacidade de dados, ela vai andar de mãos dadas com a governança dentro da empresa, e é só essa união, né, que vai garantir um conhecimento claro dos dados e os requisitos necessários para sua proteção, né? Como eu disse, não é simplesmente colocar várias métricas de segurança, eu preciso de fato conhecer os meus dados, né? Conhecer o ciclo de vida desses dados, e isso só é possível quando eu coloco em prática aquelas diretrizes de governança de dados. Né? Ou seja, somente monitorando o fluxo e o tratamento aos quais os dados pessoais estão submetidos que é possível identificar possíveis gaps e corrigi-los. Bom, eu espero que tenha ficado claro, então, essa relação íntima que existe entre a privacidade de dados e a governança. Qualquer dúvida, todo o time de governança, né, inclusive eu, estamos à disposição. Obrigada.